Olá pessoal, na aula de hoje vou explicar para vocês quais são as diferenças entre o Crux, ou Chrome User Experience Report, e o Core Web Vitals padrão, que são as ferramentas de laboratório, tá? Primeiramente, você precisa entender duas coisas. Existe o PageSpeed Insights, existe o GTmetrix, existe o Web.dev, várias ferramentas que nós já abordamos em outra aula, funcionam como teste de performance, teste de usabilidade, acessibilidade e SEO. Esses 4 fatores são medidos no Core Web Vitals, tá? O que acontece? Não quer dizer que se você tiver uma boa pontuação no Core Web Vitals, por exemplo, aqui eu tenho um site que está com 94, tá, de pontuação no mobile e 99 de pontuação no desktop. Esse aqui é um site de um cliente, tá? Esse aqui é um recurso específico. Então eu vou mostrar para vocês que é bem legal. É de tintas e funciona da seguinte forma. Você escolhe um ambiente, escolhe uma gama de cor, laranja, por exemplo, e aí ele fica trocando a cor da casa, no caso ou do ambiente, conforme a cor selecionada. Para a pessoa ter uma experiência de como vai ficar aquela cor no ambiente que ela tem. Tá? Essa ferramenta está sendo melhorada com o tempo, e esse aqui é o site que eu estou testando aqui no PageSpeed Insights do Google, ok? Então está batendo 94 aqui, mas vocês podem ver que dados de campo está vazio. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que a aferição das ferramentas de laboratório estão batendo essa pontuação aqui, tá? Só que ainda não tem dado suficiente de feedback de usuários que consiga gerar aqui um relatório de dados de campo, ou o CRUX, que é o Chrome User Experience Report, tá? E eu vou mostrar para vocês um outro site que eu peguei da internet aqui. Tem um site bem legal, que é o CSS Awards. Ele pega alguns sites premiados e sites mais de conceito que já tem um certo volume de buscas, tá? E aqui eu peguei um exemplo que é o onnew.com/work, tá? E esse site aqui, vocês vão ver que o que acontece. Ele tem aqui os dados de laboratório, que vocês podem ver aqui embaixo. Então aqui tem o Time to Interactive, Total Blocking Time, o CLS, o LCP e o FCP, tá? Então aqui ele já tem todos os dados de laboratório. E quando o site já tem um volume de busca, já tem um volume de feedbacks de usuário, ele vai ter essa aba nova aqui em cima, ó, que é os dados de campo, tá? E esses dados de campo aqui são feedbacks reais de usuários. Então o que está acontecendo? O FCP real desse site é 1.9. Vocês podem ver que o medido na ferramenta de laboratório está 3.1, mas a média que as pessoas estão reportando para o Google é de 1.9. O LCP está em 3.8, tá? E vocês podem ver que o LCP nas ferramentas de laboratório também está 3.8. O CLS está em 0.13, vocês podem ver que também está em 0.13 em ferramentas de laboratório, e o FID está em 18 ms. O FID não está sendo medido no Core Web Vitals porque ele é algo muito específico e somente é possível medir esse FID com feedback de usuário. Por quê? Eu cliquei em um botão, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu cliquei em um botão amarelos. Se o momento que eu cliquei nesse botão demorar muito tempo para começar a carregar essas cores, ou seja, ele demora muito tempo para executar o que o usuário está pedindo, mais de 100 milissegundos, isso vai gerar um FID ruim, tá? Então, o tempo que a pessoa interagiu com a tua página, se demorar muito tempo para acontecer a ação que ela solicitou que execute, você vai ter uma nota ruim de FID. Nas ferramentas de laboratório, é possível medir uma outra coisa chamada Total Blocking Time. E o que é esse Total Blocking Time? Se o teu site tem um loading, tem algum elemento que está carregando ainda e que bloqueia o carregamento total da página por conta desse recurso, ele vai gerar um Total Blocking Time, que é o que é medido nas ferramentas de laboratório. Então, provavelmente, se você resolver esse problema aqui, você também vai estar resolvendo o problema de FID, tá? Só que o FID, como eu falei, só os usuários que vão ter essa experiência e que vão conseguir relatar esse problema. Por isso que funcionam dessas duas formas a parte de análise do Core Web Vitals. A parte de experiência de usuário, o que o usuário está informando para o Google, como ele está se sentindo em relação a esse site, e a ferramenta de laboratório, que vai te dar um diagnóstico do que você precisa resolver para que o seu usuário não venha enfrentar esse problema.
Então, no momento que você tem um site com todas as métricas em ferramentas de laboratório adequadas, como vocês podem ver aqui, o LCP ainda precisa melhorar um pouquinho, isso significa que o seu usuário, quando acessar o site, vai ter essa experiência aqui. E ele não vai reportar nenhum problema. Então, os seus dados de relatório de usuário também vão ser positivos. Então, o que eu sempre falo? Utilize as ferramentas de laboratório, PageSpeed Insights, WebDev, GTmetrix, WebPageTest, para resolver os principais problemas que aparecem lá, para que quando o seu usuário acessar o site, ele não experiencie nenhum problema e o seu relatório de experiência de usuário lá do Crux, do Google, seja positivo. Porque isso sim vai fazer com que o teu site alcance outros níveis nas posições de busca. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu quis explicar para vocês bem como é que tem essa diferença de ferramenta de laboratório e o Crux, tá? E se vocês analisarem um site no PageSpeed Insights e aparecer essa barrinha aqui, Origin Summary, com esse FCP, FID, LCP e CLS, com essas métricas aqui, 41%, 54%, o que isso aqui significa? Significa que os usuários já estão reportando para o Google qual é a experiência que eles estão tendo com o seu projeto web, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar publicando essa aula também no YouTube, tá? Então se você está assistindo pelo YouTube, por favor, se inscreve no canal, deixa o like e, por favor, se tiver alguma dúvida, se tiver mais alguma questão que você tenha dúvida sobre o Core Vitals e quer que eu esclareça para você, é só deixar um comentário aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo especialmente para isso e obrigado desde já.